Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 4 de fevereiro, sexta-feira. Hoje nós celebramos tradicionalmente, na primeira sexta-feira do mês, o dia do Sagrado Coração de Jesus. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. É uma história sádica. Como alguém pode pegar a cabeça de alguém? Bem sádica. A que ponto o ódio leva o ser humano? E veja bem, João estava certo. Pela lei, Herodíades e Herodes eram adúlteros, porque Herodíades era casada com Filipe, irmão de Herodes. Só que o reino de Filipe era um reino no meio do nada, um reino sem expressão política nenhuma, diferentemente da Galileia e da Judéia. Quando Herodes o Grande morreu, Roma dividiu o reino de Israel em 3 reinos: Judá, Galileia ao norte e Idumeia, passando o Rio Jordão. Idumeia ficou com Filipe, Galileia ficou com Herodes Antipas e a Judeia ficou com Arquelau. Só que Arquelau era tão ruim quanto o pai, Herodes o Grande. Lembremos que foi ele que ordenou o massacre das crianças. E o que aconteceu? Começou um problema, porque lógico, Jerusalém era a capital religiosa dos judeus e tinha uma forte influência do templo. Então Arquelau começou a criar muitos problemas. O que Roma fez? Pegou Arquelau, sacou Arquelau de lá e mandou Arquelau para a Gália, atual França, exilado. E lá não colocou nenhum outro descendente de Arquelau. Ficou sob jurisdição romana. Então era governada politicamente por um governador romano. Herodíades larga Filipe e vai viver com o cunhado. E casa-se com o cunhado. Só que ele estava em adultério. E João não aceitava isso. Porque ele era rei. Ele não podia, ele era testemunho para os súditos. Como é que ele ia viver numa situação irregular? E João descia o sarrafo nele mesmo. E é interessante porque Herodes gostava de João. Por mais que o texto fala, que ele gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Porque quando João via ele, falava: Herodes, você está errado, você está em pecado, você está cometendo adultério, porque não te é permitido ficar casado com a mulher do teu irmão.
Mas Herodes gostava de João. Também o temia, porque João era muito popular. Ele era santo, né? Realmente João era um santo. Chama a atenção outros aspectos. O peso na consciência de Herodes. Quando começa a falar de Jesus, não, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Não, é Elias. Não, é algum dos profetas. E Herodes bate. Não, é João. Por quê? Peso na consciência. Ele não queria matar João, mas foi obrigado a matar porque ele fez um juramento. Aquela coisa do velho babão que enche a cara e vê a novinha dançando na frente dele, fica encantado, né? Lógico que isso não ocorre, né? Só aqui na Bíblia. Hoje em dia não ocorre mais isso. Esses velhos babões que tem por aí. Vendo as novinhas. Né? E aí ele oferece, no impulso, e aqui entra o aspecto importante do texto, nós não podemos nos deixar agir pelo impulso, porque podemos cometer atrocidades. Quando nós agimos por impulso, sem pensar, sem refletir, sem agir com prudência, vamos cometer atrocidades. O que foi que aconteceu? Ele não tinha como voltar atrás, porque ele deu a palavra dele diante de toda a corte, e ele foi obrigado a matar João a muito contragosto, só que isso fez um mal muito grande a Herodes. Ele ficou com peso na consciência, porque ele sabia que estava matando um inocente. E isso claramente. Uma coisa é quando você mata um inocente, mas você não está vendo. Quantos reis não fizeram isso ao longo da história? Né? Quantos poderosos não fazem isso? Quantos bilionários estão matando gente, mas eles não têm acesso, eles não têm contato. Então, para eles não estão nem aí. O importante para eles é ganhar dinheiro e ter a boa vida que eles têm. Né? Agora, essas pessoas estão morrendo de fome, de doenças, isso é com eles. Mesmo que eles vivam à custa da exploração do pobre. Só que, no caso de Herodes, ele conhecia João pessoalmente. Ele gostava de João. O mantinha preso por causa da mulher que infernizava a vida dele. É interessante o papel de algumas rainhas da Escritura. Jezabel era o diabo que vestia um vestido e uma coroa, a mulher de Acabe. A mulher fez um inferno na Galileia, em Samaria, né? Quando Acabe foi rei. É dela que ela manda matar Nabote para que Acabe pudesse pegar a vinha de Nabote, que era uma vinha muito melhor do que a vinha de Acabe, de seu marido. Ela contrata pessoas que testemunham falsamente contra Nabote, para que Nabote pudesse ser apedrejado, e aí ela nem precisou pagar pela vinha. Simplesmente a tomaram conta. Então Jezabel, a bicha era tão ruim que ela fez Elias fugir de lá. O grande Elias, hein? O grande Elias. Ele foge com medo da mulher. A mulher é o diabo. E Herodíades não fica atrás. Ela armou toda uma situação para poder matar um profeta do Senhor. Aquilo que Jezabel não conseguiu, Herodíades conseguiu. É interessante observar o papel de algumas rainhas das Sagradas Escrituras. Por fim, queridos irmãos e irmãs, a cabeça de João Batista. Aqui, logicamente, é uma questão simbólica, né? A cabeça é a sede da inteligência, a sede da sabedoria. Ela queria extirpar isso de Israel, ou melhor, da Galileia. Aqui, obviamente, entendemos isso no sentido de que, muitas vezes, quando mantemos as nossas convicções religiosas e vivemos a nossa fé, aparentemente estamos em desvantagem com aqueles que estão no mundo, mas é uma falsa aparência. Quando vivemos a nossa fé, quando nos mantemos firmes no caminho de Deus, Deus não nos abandona. Nossa, mas João perdeu a cabeça e morreu. Sim, entrou para a vida eterna. Há sempre uma recompensa, entre aspas, para aqueles que se mantêm fiéis a Deus. Deus nunca, absolutamente nunca não nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado. Portanto, enfrentemos as dificuldades, mesmo que muitas vezes sejamos injustiçados. A hora da verdade sempre chegará.
O importante é estarmos com Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.